Olá, amados irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para abençoar a sua vida em mais uma manhã de devocional, de oração, para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Vamos à palavra de hoje? Se encontra em Abacuque e eu vou ler alguns versículos separadamente. Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Agora nós vamos no capítulo 2, no verso 2 e 3. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Agora Abacuque 3, a partir do versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, nem havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Louvado seja Deus. Amados, aqui eu li um versículo de cada capítulo. Abacuque ele só tem 3 capítulos. Lemos 2 versículos aqui do capítulo 2. Por quê? Abacuque, nós vamos ver que Abacuque aqui no capítulo 1, ele é um homem desesperado. Ele é um homem cobrando de Deus. Ele é um homem que está se sentindo desamparado. E a forma com que ele fala com Deus: até quando, Senhor? É como se ele estivesse achando que Deus tem que fazer da maneira dele, da forma que ele espera. Porque Abacuque estava no meio de uma situação difícil. Israel estava vivendo um tempo difícil. Faltava o alimento, faltava a comida, faltava a prosperidade. Amém? Pessoas estavam padecendo. E Abacuque estava desesperado. Só que nós vamos ver que ele tem queixas, né? Vamos ver aqui também no versículo 12 do capítulo 1, que ele vai dizer: Senhor, tu não é desde a eternidade? Olha assim, provando Deus. Tu não és Deus desde a eternidade? Mas Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu não designastes? Ou seja, ele está provocando Deus, né? Queixas e mais queixas com Deus. E às vezes Abacuque ele representa a mim e a você. Porque às vezes nós não temos a coragem de orar assim, provocando Deus. Nós não temos a coragem de falar e gritar abertamente: Deus, cadê o Senhor? Mas Deus, tu não és Deus? A tua palavra não diz que se a gente pedir, a gente vai receber? A tua palavra não diz que o Senhor cura? Às vezes nós gritamos isso dentro de nós internamente. Nós estamos questionando Deus de uma forma revoltosa. Então Abacuque muitas vezes ele nos representa, porque nós questionamos, ainda que internamente. E aí o capítulo 2 nós vamos ver a resposta do Senhor. Deus responde a Abacuque. Deus poderia não responder, mas responde. E aí o versículo 3 vai dizer: pois aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha Deus dizendo a Abacuque: há revelações para você. Abacuque, espera o tempo que eu determinei. Abacuque, não se desespera, era isso que o Senhor estava falando. E quando o Senhor vai falando com Abacuque, nós vamos ver que o mesmo Abacuque que começa no capítulo 1 não é o mesmo Abacuque que termina no capítulo 3. No capítulo 3, Abacuque ele termina fazendo uma oração. E ele vai ali glorificar a Deus. Ele vai dizer no versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama. Realiza de novo em nossa época as mesmas coisas.
Ele está dizendo, olha, Senhor, eu conheço as tuas maravilhas. E aí é nesse sentido que no versículo 17, ele já não vai terminar reclamando, mas ele vai terminar dizendo, Senhor, ainda que falte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas nas videiras, falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento, ainda não havendo tantas coisas, Senhor, mas ainda assim eu exultarei no Senhor e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque aqui conversou com Deus, ouviu a resposta de Deus. Abacuque foi transformado porque a oração transforma. Porque comunicação com Deus vale tudo. Então, amados, aqui o Abacuque do capítulo 1 já não é o Abacuque do capítulo 3. Que você converse com Deus, que você escute a revelação de Deus, que você busque sentir a Deus, porque mesmo em uma situação difícil, você vai ter fé. Quando você sente Deus, quando Deus fala com você, você vai conseguir glorificar a Deus mesmo em tempos difíceis. O que falta muitas vezes para que nós venhamos crer em meio às circunstâncias, amados, é confiar em Deus, é falar com Deus, porque Deus está aqui para nos ouvir. E precisamos entender que Deus, ele não precisa se materializar na minha frente, na sua frente, para recebermos uma resposta de Deus. Muitas vezes, o silêncio de Deus é resposta. Muitas vezes, a paz que você sente é resposta de Deus. E outra, amados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está à minha e à sua disposição, é resposta de Deus. Eu queria que alguém me trouxesse uma revelação. Eu queria que alguém me desse um versículo. Amados, abre a tua Bíblia, porque ela fala contigo. Porque é Deus falando contigo através de sua palavra. Então, às vezes, não espere revelação, não espere que Deus use alguém. Deus apenas quer que tu sente, abra a tua Bíblia e receba paz. E seja transformado como Abacuque. Quando você está desesperado, desesperada, procurando uma resposta, revoltado, vai à palavra do Senhor, vai na oração, porque tu vai levantar transformada. Porque tu vai sair diferente, homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Então, que nós sejamos essas pessoas como Abacuque, mas no capítulo 3 e não no capítulo 1. Senhor, ainda que seja difícil, ainda que me falte, ainda que esteja difícil, mas eu me exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque quando nós cremos e colocamos a nossa fé em Deus, grandes coisas acontecem. Abacuque, eu tenho certeza, amados, que ele não saiu decepcionado com Deus. Porque Deus, ele é Deus. Porque o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Profetize sobre a sua vida. Senhor, ainda que seja difícil, Senhor, ainda que não seja da forma que eu queira, Senhor, meu Deus, declare para Ele que ainda que as circunstâncias estejam difíceis, eu me alegrarei no Senhor. Diga isso para Deus hoje. Senhor, eu me alegrarei em Ti, independente das circunstâncias. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos orar? Pai de misericórdia, de graça, nós te louvamos, nós te exaltamos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vitória, obrigado pela saúde, pelo acordar, pelo levantar. Obrigado pela tua presença e por esta palavra nessa manhã. Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor Jesus visite a nossa causa. O Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe as circunstâncias em que estamos vivendo, o Senhor sabe, Pai, o que essa pessoa tem passado, o que essa pessoa tem precisado, o Senhor sabe, Pai, qual é a fase da vida que ela está vivendo, mas que o Senhor possa, Deus, tocar nessa pessoa, para que ela faça como Abacuque fez, e dizer para Ti, não da boca para fora, mas dizer, Senhor, ainda que seja difícil, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Deus, traga felicidade para cada um de nós, traga alegria e traga paz, independente das circunstâncias. Porque a paz que Cristo nos dá não é uma paz circunstancial, não é uma paz que depende das circunstâncias, é a paz que vem do trono de Deus derramado sobre nossas vidas. Pai, é essa paz que eu peço que adentre agora o coração de pessoas perturbadas, de pessoas preocupadas, de pessoas ansiosas. Vai entrando, Jesus, vai adentrando nessas vidas com o Teu Espírito Santo e tocando e renovando, em nome de Jesus. Fique com cada um de nós, nos proteja de todo o mal, Jesus, e guarda a nossa saída e a nossa chegada. Fique conosco, com a nossa família, Jesus.
habite em nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você nasceu para vencer, amém, amados? Que Deus te abençoe.